Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês de coração por estarem aqui comigo hoje. Eu estou até nessa reta final pelejando de todas as formas para colocar a transmissão no ar em todas as páginas e eu não sei o que está acontecendo, mas a página Dilma Resistente não quis entrar no ar a transmissão, então eu queria pedir desculpa para vocês que normalmente acompanham pela página Dilma Resistente. Eu vou descobrir o que está acontecendo para conseguir transmitir ao vivo pela página Dilma Resistente amanhã. Mas eu gostaria de agradecer vocês que já estão participando por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Já quase 1000 pessoas assistindo aqui pelo YouTube. Leonardo Estopa, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria lembrar vocês que estão no Facebook que a qualidade da transmissão no Facebook é um pouco sacrificada para sobrar um pouquinho mais de qualidade aqui para o YouTube. Porém, na descrição dessa transmissão, você tem aí o link para vir participar com a gente aqui no YouTube. Se vocês puderem compartilhar aí no Facebook, isso é muito importante, porque uma das principais páginas de transmissão desse programa é a página Dilma Resistente. E hoje, misteriosamente, eu não consegui realmente colocar a transmissão funcionando na página Dilma Resistente. Deixa eu acabar de chegar no lugar. Lembrando vocês que estão participando aqui pelo YouTube, vocês podem ajudar compartilhando para a gente aumentar o alcance. Basta copiar o link dessa transmissão, que você pode copiar aí no atalho de link no YouTube, mas também pode copiar das descrições desse vídeo. Você copia o link dessa transmissão e cola aí nos grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, e isso vai ajudar muito a gente aumentar o alcance. O colega está falando que o pessoal está falando que o som está um pouco atrasado. Eu não sei o que está fazendo essa loucura aí de atrasa som, tá? Assim, realmente a parte técnica aqui ficou um pouco louca e eu vou ver se eu consigo arrumar algum tipo de tecnologia para resolver isso, porque eu coloco uma tecnologia nova, melhora de um ponto, né? Porque antes estava travando, antes estava garrando, mexia, ficava tudo garrando. Aí eu mudei um pouco a tecnologia para parar de ficar garrando, mas em compensação agora dá esse problema aí do atraso do som, começam a acontecer coisas estranhas, enfim. Vamos entrar no assunto. Eu prometo para vocês que amanhã, durante o dia, eu vou pegar firme nessa técnica e aí a gente consegue acertar isso. Vamos levar assim por hoje, porque senão eu não entro no ar. Deixa eu começar agradecendo aqui as primeiras mensagens da noite. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Primeira grande mensagem, eu vi que a primeira mensagem mesmo sumiu, mas está aqui a Eudice Moraes. Pãozinho saiu do forno, fofa Luísa. Gente, a Luísa realmente... Eu vou contar para vocês como que foi antes da gente entrar no assunto de política, mas deixa eu agradecer aqui. Boa noite a todos. Da Maria G.A. Boa noite, G.A. Muito obrigado pelo primeiro superchat da noite. O G.A. fala... Deixa eu ver aqui, eu não consigo... Léo, por favor, olhe o direct do Instagram. Não uso o Facebook, preciso muito que leia minha mensagem. É um perfil de músicas, a foto é amarela. Obrigada. Vou ler, Gia. O detalhe é que eu vou te falar, quem faz o Instagram para mim é a Jennifer. Eu sou dos tempos antigos, então eu tomo muito couro com essas tecnologias. Então eu falo com vocês, pessoal, por favor, se vocês por algum motivo mandarem mensagem para mim e eu não tiver lido, é porque tem muita coisa da tecnologia que eu realmente não me atualizei. Mas eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, pelas mensagens, e eu peço perdão. Se eu não ler alguma mensagem é por isso, mas agora... porque você está falando aqui que deixou a mensagem lá, vou ver se eu consigo descobrir, não sei como é que funciona, para ver as mensagens do Instagram. Mas muito obrigado pela participação, Gia, muito obrigado pela colaboração, o Superchat é muito importante para o crescimento dos canais. E deixa eu liberar aqui as mensagens aqui para rodarem. Eu vi que várias pessoas aqui perguntaram pela Luísa. Deixa eu agradecer a Kátia Anjos. Muito obrigado, Kátia Anjos. A Kátia fala: parabéns, papai. Uma estratégia para boicotar esse governo seria silenciar nas novas medidas anunciadas para que o coiso não volte atrás em suas decisões. Olha, Kátia, sabe que você falou uma coisa muito interessante? De certa forma, Kátia, o que a esquerda está fazendo com o coiso é o seguinte... A esquerda está policiando o coiso e não deixando ele fazer atrocidades. O detalhe é o seguinte, a gente tem dois pesos para ponderar nesse caso.
Um peso é o amor pela população. Vamos imaginar o seguinte, o COIS vai tomar uma medida que vai matar, por exemplo, crianças de fome. A esquerda entra em pânico e fica batendo de frente. E ela realmente consegue fazer o COIS voltar atrás. Eu acho que atitudes do tipo, se o COIS quiser chamar o Aécio Neves para o governo, se o COIS quiser tirar o Cunha da cadeia, isso são atitudes que a gente não pode reclamar, para a gente deixar ele fazer e morrer de rir depois. Eu concordo com você. Eu acho que nesse ponto, a esquerda não deveria criticar bizarrices do COIS. Eu concordo completamente com o seu ponto de vista. Deixa eu colocar aqui mais vezes, só para te agradecer, Kátia Anjos, pelo superchat. Eu falei, mas eu esqueci de agradecer. Muito obrigado, importante para o crescimento dos canais. Eu gostaria que vocês que estão assistindo aí pelo Facebook compartilhassem por aí. Lembrando que hoje, por algum motivo, eu não consegui colocar no ar na página Dilma Resistente. Tentei até o final, não deu certo. Então, por favor, compartilhem, porque algumas pessoas que assistem pela página Dilma Resistente podem estar procurando. E lembrando vocês que é muito importante curtir a página Dilma Resistente para a gente crescer a página, muito importante, principalmente porque foi a primeira página, né? Para mim, pessoalmente, foi a primeira página que me deu a oportunidade na internet. E olha, gente, o Coiso, eu concordo com o que a Kátia Anjos fala. Olha, por que a esquerda fica espetando o Coiso na hora que ele faz coisa errada? Seria melhor deixar o Coiso fazer coisa errada para a gente rir depois. O detalhe que eu acho é o seguinte, a esquerda deveria criticar o Coiso no momento em que o Coiso fizesse qualquer coisa que pudesse matar pessoas, nessas atitudes loucas aí do Bolsonaro, que podem, por exemplo, uma atitude que eu acho que não pode ficar sem críticas, até porque talvez, através das críticas, a gente consiga reverter a loucura dele, é uma atitude dele querer declarar uma guerra indireta a todos os muçulmanos ao redor do mundo, se posicionando do lado de Israel numa guerra da Palestina que não é nossa. Eu não estou entrando no mérito se quem está certo é Israel ou quem está certo é Palestina. É um assunto muito complexo que eu falo com vocês com toda sinceridade. Nós brasileiros temos problemas demais para a gente solucionar e nós brasileiros tentarmos agora nos tornar especialistas no caso Palestina, com toda sinceridade, não seria uma coisa muito boa. Nós temos os nossos problemas. É aí que eu falo. Será que faz sentido a gente entrar brigando com uma parte dessa guerra, sendo que não tem nada a ver com a gente? Isso é uma crítica pertinente. Agora, na hora que o Bolsonaro anunciar que vai soltar o Cunha, na hora que o Bolsonaro quiser colocar um Fraga no ministério, eu acho melhor deixar a coisa acontecer para zoar depois. Eu concordo completamente com o seu ponto de vista. Eu acho bem melhor, porque aí depois a gente entra zoando. Eu acho importante criticar o caso do Moro, porque já começa a deixar bem claro que o Moro não condenou o Lula por um crime. O Moro perseguiu e prendeu o Lula, usou a força do Poder Judiciário para colocar o Lula na cadeia, para tirá-lo das eleições. Isso é uma coisa importante para falar. Mas coisas do tipo ficar criticando ele, colocar corruptos no governo dele, eu acho que é melhor deixar ele colocar primeiro para criticar depois. Porque vejam bem, o Bolsonaro fez um convite para o Fraga, condenado por corrupção, fez um convite para ele participar do governo. A esquerda entrou fazendo críticas e parte do eleitorado do Bolsonaro fez uma cobrança para ele. Aí não, Bolsonaro. O que acontece? O resto do eleitorado do Bolsonaro é tão ludibriável que eles acreditam que o Bolsonaro não convidou. Então, o que seria melhor? Seria melhor se tivesse esperado o cara entrar no governo para a gente zoar depois. Então, assim, coisas estratégicas como a possibilidade de uma guerra, a possibilidade do Brasil fazer grandes bizarrices, isso são coisas que merecem realmente críticas. Agora, coisas bizarras como libertar o Cunha, chamar o Aécio para o governo, isso a esquerda não tem que criticar, tem que esperar acontecer antes para zoar depois. Eu concordo completamente, mas eu não vou iludir vocês não, eu não tenho tanta autoridade assim sobre a esquerda que está no Congresso e sobre a crítica. Eu sou um dos críticos, né? Eu sou simplesmente another break in the wall, que significa um outro tijolo no muro, nada mais, nada menos que isso. Mas se eu pudesse decidir nesse sentido, se eu tivesse condições de orientar a esquerda, eu ia falar, gente, não vamos zoar o Bolsonaro agora não, deixa ele colocar lá primeiro, porque senão ele consegue ludibriar a turma dele e falar que é mentira. Porque assim, ele vai fazer a bizarrice. Na hora que ele volta atrás, ele ainda fala que quem criticou era fake news. Então eu acho que é totalmente pertinente esse ponto de vista. Bárbara Rodrigues, Léo, o que é efeito firehousing? Olha, Bárbara Rodrigues, está aí uma coisa que merece uma pesquisa. O que é o efeito firehousing? Vou ver se eu consigo, sinceramente. A Jennifer vai rir de mim agora,
Porque há dias atrás as pessoas não perguntaram, né? Eu coloquei uma notícia aqui na tela que estava escrito assim: Petrobras abaixa o preço nas bombas em 10%. O preço do diesel. Aí eu olhei aquilo ali e falei, gente, é tanta especulação que pode estar rolando para abaixar o preço da bomba, para ter segurado o preço alto, né? Talvez era segurar o preço alto por um motivo, para agora abaixar de uma vez só, talvez para evitar greve dos caminhoneiros, para com isso conseguir aprovar a reforma da Previdência, eu não sei. Eu virei e falei assim, olha, eu não faço nem ideia qual que é a bizarrice. A Jennifer riu e falou assim, olha, pela primeira vez eu vi você fazendo uma crítica falando que você não faz nem ideia. E eu não vou te iludir, não, eu não faço nem ideia o que é fire housing, mas eu vou dar uma lida aqui para tentar fazer uma correlação com algo que eu já tenha estudado, porque talvez eu estudei com outro nome. Fire housing. Ah, tá aqui, vamos aprender juntos. Muito coisa, já tá aqui já. De certa forma, já trouxeram correlacionado com a equipe do Bolsonaro, tá? Muito boa trazida aí, Bárbara Rodrigues. Muito obrigado. O que é fire housing e como o clã Bolsonaro se aproveita? Volume massivo de fake news causou um estrago absurdo no primeiro turno e poderá influenciar o andar da carruagem no segundo. Então é uma notícia que está aqui antes do resultado oficial, que trouxe para a gente como resultado das eleições o é melhor já ir se acostumando e o aceita que dói menos. Então eu vou ler, vou tentar entender e vou tentar explicar para vocês. Então vamos lá. Por mais absurdo que pareça, há quem acredite que algumas escolas públicas distribuíram mamadeiras com bicos em formato de pênis. Quem foi o psicopata que inventou isso? Que as fotos das manifestações Ele Não, ocorridas em 26 de setembro, eram do Carnaval de 2017, que há uma doutrinação sobre ideologia de gênero e que existe kit gay nas escolas. Tudo isso aí são coisas que conseguiram eleger o Bolsonaro. Por outro lado, volta e meia pinta alguém para dizer que quem desmente essas mentiras deslavadas está disseminando fake news. É mais ou menos assim. Quem desmente o fake news, na verdade, seria aquele que estivesse produzindo o fake news. E que toda a imprensa, inclusive agências de checagem e a Vice, faz parte do movimento globalista e é financiada por Jorge Soros. Não fode, gente. Olha, ser financiado por Jorge Soros, eu vou te falar, se eu fosse financiado por Jorge Soros, eu já ia comprar um helicóptero rosa para a Luísa. Vou falar da Luísa daqui a pouco. Que tem gente que acha que eu sou financiado pelo Jorge Soros, já falaram que eu tenho um mensalinho do PT. Não, se eu fosse amigão do Jorge Soros, eu já tinha comprado o helicóptero rosa da Luísa. Claro, vai brotar alguém das profundezas para dizer que essa reportagem é uma obra de ficção científica. Com certeza, em algum momento dos últimos dias, você se deu conta de que alguém próximo foi bombardeado por uma porrada de memes e textos que pareciam notícias, mas tudo era mais falso do que a nota de R$3 e do que restaurante londrino mais bem avaliado na TripAdvisor, mas que não existia. O volume do chorume político, em grande parte proporcionado graças às figuras ligadas a Jair Bolsonaro, PSL, candidato à presidência do Brasil, e aos filhos do político, era tão absurdo, mas tão absurdo que parecia ter saído de uma mangueira de bombeiro. Olha, Bárbara Rodrigues, aliás, a analogia com o fluxo de uma mangueira. Ah, agora eu entendi, mais ou menos. Então, eu imagino que esse fire housing, eu vou aprofundar mais, né, mas seja esse efeito, né, causado pelo fato deles terem o poder de controle do fake news e ainda terem o poder de, digamos que, reduzir a reputação daqueles que estivessem lutando contra o fake news. Não pensem vocês que isso é inovação deles. Eu, particularmente, eu li um material a respeito de como que a imprensa trabalha no sentido de resguardar os interesses dos mais ricos e comecei a fazer uma espécie de aviso a respeito disso há 3 anos. Há 3 anos eu faço, quase 3 anos eu faço meus vídeos na internet e eu falo exatamente sobre qual seria o modus operandi dessa galera. E quando eu falava qual seria o modus operandi, eu fazia referência a um livro que é um livro muito conspiratório, que eu não estou indicando como verdade absoluta, que chama The Synagogue of Satan. A Sinagoga de Satanás faz uma crítica aos banqueiros que controlam o mundo, mas
tirando essa parte que ela é controversa, essa parte aí da conspiração, que as pessoas chamam de conspiração e outras acreditam, esse livro ensina exatamente como que o sistema de comunicação faz para controlar aquilo que vai ser percebido como verdade e aquilo que vai ser percebido como mentira. Eu estou tentando explicar para as pessoas o perigo disso há 3 anos. Realmente, a reclamação que eu tenho nesse sentido nem é da esquerda ter perdido as eleições. A reclamação pessoal que eu tenho é por que a esquerda ignorou tanto uma informação que está tão ampla, tão clara, e é tão clara que eu cheguei a utilizar, inclusive, na minha conclusão, no meu trabalho de conclusão de curso de língua portuguesa. Eu fiz uma pós-graduação em língua portuguesa, eu falei sobre a comunicação política e eu chamei atenção para esses pontos, inclusive esse firehousing, que é um nome, digamos que, apesar de ser um nome, né, novo, essa técnica é uma técnica que é usada há certo tempo, é uma técnica que, inclusive, parte dela foi utilizada para conseguir eleger o Trump, foi utilizada para que o Reino Unido votasse contra a União Europeia, enfim, coisas bizarras estão acontecendo no Brasil por causa dessa forma de condução da opinião pública, e hoje eu chamo a atenção de que não existe muito democracia. A partir do momento que a opinião pública pode ser formada através de mentiras, não existe muito democracia, mas nada melhor do que um resultado desse para que as pessoas comecem a abrir os olhos. Uma questão que eu acho importante é que de tudo, o mais bizarro de tudo foi a questão do kit gay, e até hoje 84% do eleitorado do Bolsonaro acredita no kit gay. Quando eu falo que o kit gay é fake news, eu já recebo respostas bem simples. Agora a pessoa não está mais atacando como antes, mas mentiroso, o kit gay não é fake news. Então, enfim, é muito importante. Edréas Santos, muito obrigado, Edréas, pelo superchat. Ele fala, Luísa 2060. Eu falei com a Jennifer que eu vou fazer o Facebook da Luísa já de uma vez. Eu só não fiz ainda porque eu não tenho a camisa xadrez para poder fazer a foto dela com a camisa xadrez. Eu faço questão de fazer a foto dela com a camisa xadrez. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, as pessoas que mandaram mensagens aqui relacionadas a Luísa, demonstração de carinho de vocês, eu acredito de coração. Rodrigo Host, ele fala, minha esposa é médica cubana, está preocupada com mais médicos. Rodrigo Host, eu respondi uma mensagem sua, não sei se você percebeu, eu te mandei meu número do meu WhatsApp, isso porque você deixou uma mensagem lá falando que eu não estava mais respondendo as mensagens. E eu vou te falar sinceramente, a correria estava tanto, né? Eu acho que, assim, você, como tem uma esposa médica, ela deve te falar mais ou menos como é que é a correria. Gente, eu vou contar para vocês como é que foi muito louca a situação do nascimento da Luísa. Porque o médico tinha deixado mais ou menos, e eu vou falar sobre mais médicos também, tá, Rodrigo? Até porque, olha, o Brasil está rompendo relações com Cuba, isso é uma vergonha muito grande. Numa situação em que o Brasil está rompendo relações com Cuba, obviamente o programa Mais Médicos vai acabar. E eu acho uma vergonha a gente imaginar que dentro de um país do tamanho do Brasil, onde muitos médicos não querem atender em localidades distantes, e é muito simples de explicar, tá, gente? O que acontece? Eu não vou tirar o mérito dos médicos, eu acho que não é certo tirar o mérito dos médicos. Imagina o seguinte, imagina que um médico não é economista, o médico não é administrador, o médico é médico, mas ele sabe o tanto que ele esforçou para virar médico. Então imagina o seguinte, imagina que o cara estudou um 2º grau de altíssimo nível para conseguir passar no vestibular de medicina. Depois que ele se matou para passar no vestibular de medicina, ele fez um curso universitário que é um curso universitário demandante e desgastante. Eu falo demandante e desgastante porque é o seguinte, existem cursos universitários, nenhuma profissão é necessariamente melhor que a outra, mas a gente precisa admitir que determinadas profissões vão requerer menor dedicação. E uma pessoa para virar médico, principalmente depois de fazer o curso de medicina, fazer a especialização, a pessoa se mata de estudar. Eu tenho um primo que está fazendo medicina graças ao programa ProUni, graças ao esforço dele, primeiro de ter passado no vestibular, né, porque eu tenho que admitir que um pouco é o mérito, mas graças também ao programa ProUni, e eu vejo que ele realmente fez um 2º grau, daquele 2º grau, ele fazia ao mesmo tempo, ele estudava, parece que fazia um cursinho paralelo com o curso do 2º grau, mas foi uma coisa assim, de outro mundo, tanto que ele estudou, ele é até tímido de tanto que ele estudou. Mas enfim, aí você imagina o seguinte, eu vi o meu primo perder toda a sua adolescência, né, enquanto
As pessoas da mesma idade, às vezes, estavam indo para as ruas, para brincar, para namorar. Eu via ele perder a adolescência dele estudando. A mãe dele, às vezes, conversava comigo. Ele estava decidindo entre engenharia e medicina e estava lá pelejando, beleza, foi e passou. Agora está fazendo um curso de medicina, inclusive, foi graças ao meu primo que eu descobri que eu sempre tive muito medo de fazer aquele teste de diabetes e descobri que eu estava diabético. Aí eu chego na casa dele um dia, ele já estava naquele período lá de começar a fazer esses testes, estava com a maquininha, fez o teste, eu falei, beleza, é agora que eu vou abusar nos doces mesmo, não estou diabético ainda não. Aí esse primo meu vai e está estudando, eu vejo o tanto que ele está estudando, então eu estou vendo isso dentro de casa. Primo é afilhado, isso é muito importante. Aí imagine que depois de todo esse percurso aí de vários anos estudando, né? Porque as pessoas pensam, não, uma pessoa para virar médico, às vezes ela estuda 9 anos. Que 9 anos? A pessoa começa a estudar aos 6 anos de idade. Para conseguir virar médico, o cara começa a estudar aos 6 anos de idade, com a família, pegando firme para a pessoa ir naquela direção. Aí imaginem vocês que depois de todo esse percurso, chega e sobra para aquela pessoa uma cidadezinha do interior para ela trabalhar. Qual que são os problemas de um médico atuar numa cidade do interior? Primeiro, o salário vai ser baixo, né? Aí o cara, como que ele vai recompensar todo aquele esforço que ele teve numa situação que o salário é baixo? Mas não é só o salário ser baixo, é que lá ele não consegue desenvolver outras atividades. Se o cara está numa cidade grande, ele consegue ao mesmo tempo trabalhar como médico, ainda trabalhar, por exemplo, para o governo, no SUS, trabalha para uma clínica particular algumas horas e já começa aos pouquinhos a fazer a clínica dele. Se ele vai para um vilarejo, para uma cidade pequena, principalmente no interior do Brasil, ele não tem ali a oportunidade de fazer tudo isso. Ele tem que trabalhar só mesmo nessa situação aí de trabalhar para o governo e o salário dele é aquilo. Aí essa situação revolta os médicos brasileiros. Mas a pergunta que eu faço nesse momento é a seguinte. Peraí, se essa situação revolta os médicos brasileiros e eles sabem que não é interessante economicamente falando para eles essa situação, qual que é o problema deles deixarem os médicos cubanos virem para fazer esse trabalho que eles não estão fazendo? Não querem fazer. Aí eu consigo explicar para vocês. O grande problema é esse. Uma pessoa, quando ela tem um conhecimento muito grande de uma área, mas falta conhecimento da outra, às vezes ela desenvolve um pouco de, como eu diria, um pouco de egoísmo por causa da falta do conhecimento na outra área. O médico não entende de orçamento público, o médico entende de medicina. Como o médico não entende de orçamento público, a tendência natural é que o médico imagine que o que está acontecendo é uma covardia aí do governo e o governo não quer pagar, mas às vezes não é. Às vezes o que está acontecendo, na verdade, é que não dá para pagar aquilo que o médico quer. O médico gostaria de ir para uma cidade do interior e receber um valor absurdo. E o governo não tem orçamento para isso. A vantagem é que no programa Mais Médicos é possível o governo trazer médicos que estariam dispostos a receber um pouco menos. E o que acontece quando a gente acaba com o programa Mais Médicos, né? Agora o Brasil rompendo relações diplomáticas com Cuba e praticamente declarando guerra a Cuba. O que acontece numa brincadeira dessa, num bolsonarismo louco desse? Ao abrir mão de um programa Mais Médicos, a gente não está abrindo mão de dar dinheiro para Cuba como pensam os bolsominions. A gente está abrindo mão de levar a medicina a cidades menores. A gente está abrindo mão das pessoas mais humildes. Isso porque nessa situação de abrir mão dos médicos cubanos, esses vilarejos não serão atendidos. Esse médico que estuda desde os 6 anos de idade para conseguir ser médico, e quando ele estudou lá, vamos pensar aí, 20 anos da vida dele para conseguir ser médico, na hora que ele tiver uma proposta de ir para uma cidade com 5 mil habitantes para ganhar aquele valor, ele vai pensar, não, se eu ficar na capital, eu monto meu consultório, eu trabalho num plano de saúde, no hospital particular e ainda consigo uma beirada no serviço público. Não vou para o interior. Quem perde com isso? É o cubano? É Cuba? Não. Quem perde com isso não é Cuba. Quem perde com isso são os municípios pequenos do Brasil. Aí que está a falta do entendimento e da capacidade intelectual do eleitor do Bolsonaro. Ao boicotar o programa Mais Médicos, os médicos cubanos vão ser muito bem recebidos em países de primeiro mundo, como Inglaterra, por exemplo. Eles deixam de ser recebidos no Brasil e quem perde é o povo brasileiro, porque tem acesso a menos médico. Médico é como se fosse uma joia ao redor do mundo. O médico que o Brasil dispensa, o resto do mundo aceita.
de braços abertos. Então, uma coisa que você pode ter certeza, você não vai, sob hipótese alguma, boicotar os médicos. Não vai boicotar Cuba. Você está boicotando a população mais pobre do Brasil. E uma coisa que eu estou percebendo aqui é que o meu sistema está me boicotando. Eu olho ali para aquela telinha onde eu tenho a monitoração e vejo que ela pisca de azul de vez em quando. Eu não faço nem ideia do que está acontecendo. Mas enfim, gostaria de pedir desculpas para vocês se eu estou tendo aí alguns problemas técnicos. Deixa eu ler aqui também os superchats que chegaram. Muito obrigado, Loto15, Lotofácil. Parabéns pelo nascimento de sua filha, Estopa. Gostaria que comentasse sobre o PT não conseguir cobrir gastos de campanha, sendo que foram quase 40 milhões de reais e ficaram devendo 4 milhões e agora estão pedindo doações. Olha, Loto15, Lotofácil, o que acontece é o seguinte, no Brasil, a gente tem o consórcio Bolsolão, que são as empresas que fazem doações para a campanha, daqueles que elas imaginam que serão os que as vão beneficiar. E no caso do PT, como é proibido a doação, agora proibida essa doação de campanha, o que acontece, né? Obviamente, o Bolsonaro pode receber doação de campanha porque eles têm controle sobre o poder judiciário e o PT não pode receber doação de campanha. Aí dá esse rombo aí e o PT faz um pedido de doação. Como eu não estou lá dentro, eu não consigo te falar da contabilidade, mas é uma coisa normal. O que eu posso te falar é o seguinte, imagine você que para uma campanha acontecer, as pessoas precisam ser contratadas. Quando a gente imagina a situação do que aconteceu no Brasil, por exemplo, nessa situação aí da campanha do Bolsonaro, que eles conseguiram fazer um caminho por fora para conseguir doações de campanha, né? O que o Bolsonaro, se aquela denúncia for correta, o Bolsonaro conseguiu 1,8 bilhões de reais de dinheiro para a campanha. Só que se o PT fizesse qualquer coisa desse esquema, o PT ia cair, obviamente, se eleito, não eleito, de qualquer maneira o PT seria punido. O Bolsonaro não é punido por crimes eleitorais, até porque quem pune é do Bolsonaro. Então é uma situação normal que a campanha política fique cara. E agora, nessa situação aí, ficou um desfalque, o PT começa a pedir, e o PT, eu vou falar com vocês com toda a sinceridade, tem gente que não gosta tem gente que não gosta mesmo de ouvir crítica ao PT, e eu falo com vocês, eu só consegui evoluir na minha vida quando eu ouvi críticas, e eu te falo, olha, com toda a sinceridade, muitas pessoas chegaram perto de mim para me destruir, me criticando, uma das críticas mais pesadas que eu recebi foram as que mais me fizeram evoluir. Críticas relacionadas ao meu jeito de comunicar, às vezes as pessoas chegavam para me destruir, acabavam me dando dicas. Críticas relacionadas à minha postura profissional, uma postura profissional que eu tinha no passado, que era uma postura de inconstância. Se algum de vocês tem essa postura, eu vou falar com vocês. Essa postura é destrutiva. A postura de inconstância é o seguinte, infelizmente é você falar o que você sente, mas quando você fala o que você sente, você tira também a confiança da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa está querendo fazer alguma coisa com você e você demonstra inconstância. Coisa muito boba, por exemplo. Olha, às vezes o seu colega está querendo te chamar para montar uma hamburgueria. Aí você vira para ele e fala assim, olha, mas eu tenho muita vontade de mudar daqui da cidade. O cara já pensa assim, olha, não, eu não posso confiar que eu vou montar alguma coisa com esse cara, que esse cara já está querendo pular fora. E assim por diante. E as críticas que eu recebi, todas aquelas críticas que eu levei a sério, foram críticas que realmente me fizeram crescer. Uma das críticas mais duras que eu recebi, e essa crítica veio de um grande amigo meu, que é o Theo, que talvez seja a pessoa que mais me ajudou a correr atrás dos meus objetivos, exatamente por causa do nível de crítica dele, foi o seguinte, ele chegou perto de uma pessoa, olha, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha diversão era pegar fio e ficar fazendo instalação elétrica. Eu cresci, meu primeiro curso técnico que eu fiz foi técnico em eletrônica. Eu me realizei quando eu terminei engenharia eletrônica na Inglaterra. Sou pós-graduado em engenharia elétrica, coisa que eu adoro. E quando eu estava em Belo Horizonte, eu trabalhava como técnico de som. Tanto é que aqui tem um microfone aqui, a qualidade de som que às vezes dá errado, mas isso tudo é porque eu sou... E tudo que vocês estão vendo aqui é porque antes de ser comunicador eu fui técnico de televisão, então eu consigo fazer muitas coisas sem gastar muito dinheiro. E esse Theo chegou perto de mim e falou assim, eu sempre tive um sonho de ser diretor de cinema. Na época eu ainda não me imaginava fazendo comunicação, igual estou fazendo com vocês aqui agora, no sentido de olhando para a câmera, né? Eu imaginava a possibilidade de eu ser diretor de cinema, mas o mercado me via como técnico de som.
E o Theo virou para mim e falou assim, olha, eu vou te fazer uma crítica. Você é um cara que quer ser diretor de cinema, você nunca falou com mais ninguém que você quer ser diretor de cinema, você nunca se impôs como diretor de cinema e você nunca chegou à conclusão que você precisa pagar o preço. Para você ser diretor de cinema, você tem que rejeitar serviço de técnico. Então, quando alguém te chamar para dar manutenção em computador, para fazer gravação de som, para editar vídeo, dispensa e fala, agora eu só trabalho como diretor de cinema. Eu pensei, não, mas se eu fizer isso, eu vou morrer de fome. Mas ele estava certo. Então, assim, são críticas importantíssimas. A crítica que eu faço ao PT hoje é o seguinte, o PT gasta muito errado em campanha, porque o PT está preso à antiga comunicação. É uma crítica construtiva, não é querer destruir o PT como uma crítica. O PT, às vezes, imagina que é importante... Eu falo de equipe de televisão que eu sei os preços, são custos altíssimos. Você contratar um diretor de cinema com toda uma equipe de câmera de última geração, luzes e ação, atores para fazer aquele vídeo lindo. E às vezes o que as pessoas estão esperando não é aquela superprodução. Às vezes o que as pessoas estão esperando é exatamente uma comunicação verdadeira. Uma comunicação assim, ó, tete a tete. E eu fiz a minha primeira pós-graduação, a segunda pós-graduação que eu fiz foi em língua portuguesa e eu explorei exatamente esse assunto. Na minha pós-graduação eu citei uma pessoa que hoje eu tenho muito orgulho de ver ela do nosso lado. Quando eu falo nosso lado eu não falo PT, eu falo o lado da democracia e do Brasil soberano, que é a Kéfera. Na minha pós-graduação em língua portuguesa, eu falei exatamente sobre isso e deixo bem claro de forma indireta lá. Se alguém quiser aprender a comunicar politicamente, tem que parar de ir para a velha escola que usava equipamentos de última geração e tem que aprender com a Kéfera. Hoje também podemos comemorar que do lado da democracia e contra a política bizarra, a gente tem também o Felipe Neto. Imagino eu que, sinceramente, se essas pessoas tiverem coragem, né, de entrar no campo político para ajudar o povo brasileiro, elas têm uma chance muito grande. Tanto a Kéfera quanto o Felipe Neto, as pessoas às vezes pensam, e agora quem poderá nos ajudar? Né? Porque cada vez mais os comunicadores estão indo para o lado do mal, cada vez mais as pessoas estão deixando de fazer as coisas certas para fazer as coisas que dão mais dinheiro. E a gente vê que nesse momento, quando tudo parecia perdido, não veio o Chapolin Colorado. A gente precisa admitir, mas de certa forma o Brasil soberano, a comunicação soberana, a comunicação nacionalista ganhou 2 comunicadores importantíssimos. Importantíssimos. Eu falo com vocês que são importantíssimos porque o golpe começou destruindo a juventude. O golpe no Brasil aconteceu exatamente porque ele chegou destruindo a juventude. Muito obrigado, Loto 15 e Loto Fácil. Vou falar um pouquinho agora sobre a importância da Kéfera e do Felipe Neto no lado da democracia. E agora, o que eu preciso falar com vocês é quão importante é para nós do campo democrático esse abraço que nós do nacionalismo estamos tendo, tanto do Felipe Neto quanto da Kéfera. É muito importante deixar bem claro que os dois não estão entrando no PT, não significa que para ser do campo democrático tenha que ser do PT. Para ser do campo democrático, você tem que ter coragem de falar em nome do oprimido e não se juntar ao opressor. É o que o Roger Waters falou. Chega um momento que você precisa decidir entre fazer aquilo que você considera certo, porque ninguém é dono da razão, e aquilo que dá mais dinheiro. E eu achei fantástico no momento em que tanto o Felipe Neto quanto a Kéfera poderiam ter entrado do lado dos opressores e terem gritado Bolsonaro 2018, eles falaram, ele não. Simples, ele não. Eles foram, digamos que, fantásticos nesse sentido. E hoje eu falo, olha, na hora que parece que tudo está perdido, que a gente pensa, acabou, nossa juventude está perdida, não existe a possibilidade de reverter o dano que está sendo feito na cabeça dos nossos jovens. O campo progressista vai e ganha 2 comunicadores de altíssimo peso, que tem muito mais valor que Luciano Huck, tem muito mais valor que esses alienadores da mídia convencional. Sabe por quê? Porque tanto o Felipe Neto quanto a Kéfera, eles têm uma longa história de verdade. Quando o jovem olha para o Felipe Neto falando, ele pode estar brincando, pode estar fazendo humor, pode estar fazendo o que for. Mas ele olha para uma pessoa e fala, eu acredito no que esse cara fala, eu acredito que ele está falando do coração dele. Ah, significa que o que ele fala é sempre verdade? Não, às vezes ele pode estar enganado, mas o que ele está falando está vindo de dentro do coração. É a mesma coisa da Kéfera. Olha, o que essa menina fala vem do coração. Significa que ela está verdade? Não. Senão ela teria acertado os números da Mega Sena. O que Leonardo Stoppa fala vem do coração. Significa que eu estou sempre certo? Não, eu posso errar. Mas uma coisa eu falo com vocês, eu nunca entrei na frente de uma câmera para falar aquilo que eu não acredito para ganhar dinheiro, sobre hipótese alguma. Isso que é o mais importante, é por isso que eu falo que nesse momento, o campo progressista, o campo nacionalista do Brasil acaba de ganhar 2 comunicadores de peso.
porque são pessoas que antes de se preocuparem em moldar o discurso para ganhar dinheiro, eles se preocuparam em conseguir pessoas que gostam deles falando a verdade, falando aquilo que eles acreditam. É por isso que eu amo vocês com toda a sinceridade, porque eu não precisei de falar mentiras para que vocês viessem participar comigo, fazer parte dessa família minha aqui. Eu vejo que vocês gostam do trabalho que eu faço, indiferente de, às vezes, eu falar coisas que são coisas que magoam, fazer críticas que magoam, porque vocês sabem que eu falo aqui exatamente aquilo que sai do meu coração. Eu não fico aqui bordando o discurso para ter mais seguidores, para as pessoas ficarem mais felizes. Eu falo exatamente aquilo que vem na teia, e é exatamente aquilo que vem na teia que conquista, porque as pessoas conseguem ver através da tela, através do computador, através do celular, a verdade por detrás do que as pessoas estão falando. Então não adianta se iludir pensando que não, eu vou ler um teleprompter e vai ficar por isso. Mentira. Mentira. Se for mentira, o povo vai perceber que é mentira. Tanto é que o que fez o Bolsonaro vencer foi exatamente ele ser tão escroto quanto ele fala. Muito obrigado, pessoal, pelos superchats, pelas participações. Gostaria de lembrar vocês que estão no Facebook que hoje alguma coisa aconteceu, mas eu não consegui colocar na página Dilma Resistente. Então, por favor, quem está no Facebook, compartilhe. Lembrando que no Facebook a qualidade é bem inferior à qualidade do YouTube, então eu preciso que vocês ajudem aí compartilhando no Facebook e depois vindo participar com a gente aqui no YouTube. E se vocês que estão no YouTube puderem ajudar convidando pessoas para se inscreverem e também compartilhando essa transmissão, o link está aí nas descrições, tanto no Face quanto no YouTube, o link está nas descrições. Eu agradeço de coração. E muito obrigado. Eu estou aqui monitorando. O que eu estou fazendo tecnicamente aqui agora é o seguinte. Eu estou colocando um computador para fazer o corte e outro computador para fazer a transmissão. E estou vendo que, bizarramente, o computador número 2 está chegando lá em 90%. Se vocês puderem dar um feedback aí de como está a transmissão, isso é muito bom. Rosângela Menezes, parabéns, Léo e Jennifer. Que Luísa possa crescer em um país democrático e com justiça social. Olha, Rosângela, para a Luísa não chorar, eu expliquei. Luísa, fique tranquila, você nasceu num país que não tem comunismo, num país que não tem kit gay. Não contei para ela sobre guerra contra países árabes, não falei com ela sobre a possibilidade de guerra contra a Venezuela, só falei com ela a parte cheia de florzinhas, né? Falei, ó, Luísa, fique tranquila, pelo menos não tem mais comunismo. Não tem mais kit gay, né? Eu imagino que durante 9 meses ela escutou o papai lutando. E a Jennifer assistiu várias transmissões minhas, logo atrás da câmera, numa cadeirinha que tem ali, atrás dessa câmera. E ela falava comigo, olha, na hora que você começa a falar, a Luísa fica mexendo. E hoje, quando a Luísa começa a chorar, eu fico falando mal do Bolsonaro no ouvido dela, ela para de chorar. Então significa que ela realmente conhece minha voz. É até engraçado. Falou, ó, quer ver ela parar de chorar? Eu vou contar para ela como é que funciona a teoria econômica de John Maynard Keynes. Aí eu começo a falar, blá, 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 blá. Ela realmente para de chorar. Mas, gente, deixa eu contar para vocês. Eu prometi que eu ia fazer um parênteses rapidinho aqui para contar como foi. Anteontem, eu estava aqui com vocês transmitindo. E aí a Jennifer, quando acabou a transmissão, a Jennifer falou comigo, eu tô sentindo cólicas. Tô sentindo cólicas. Aí, mas como é que é essa cólica aí, Jennifer? Ela falou assim, a cólica vai e vem. Aí eu pensei, cólica vai e vem. Aí eu fui, juntei a mochila, coloquei tudo na mochila. Ela falou assim, vamos passar lá no hospital, chegar lá, fazer uma consulta. Aí passamos no hospital e ela já estava com, quem entende disso, né, que eu não entendia nada, agora eu sou especialista, né? Ela já estava com a dilatação, com 4 de dilatação e chegou lá, o médico virou e falou assim, a médica, né? Virou e falou, ela tem que ficar. Ela está com pressão alta, dilatação. Só que nesse meio tempo, ela chegou lá com 4 de dilatação e a médica falou que ela tem que ficar internada, mas pediu uma ambulância para transferir ela para um hospital porque seria de risco por causa da pressão alta. E no hospital que nós fomos não tinha UTI de adulto. Aí foi o seguinte, aí enquanto a ambulância estava vindo, a dilatação partiu de 4 para 8. Na hora que a dilatação estava 8, a médica falou assim, não, eu não posso sair daqui mais não, vai nascer aqui mesmo. E nasceu, foi lá. Mas, nossa, foi muito... Foi uma coisa muito... Assim... Foi uma coisa muito louca ontem, porque eu saí de casa, 00:30, depois da transmissão, deixei a reprise rodando. Então, quem estava aí na reprise ficou até 7 horas da manhã, quando eu consegui pedir meu sogro para desligar o computador aqui para a reprise parar. E eu estava sem dormir até quase 4 horas da tarde. Aí, 4 horas da tarde, eu consegui dar uma cochilada até às 5.
Quando foi 10h30, eu tive que deixar o recado, eu não consigo. Eu ia transmitir de lá, mas não deu. Então, muito obrigado, Rosângela Menezes, graças a Deus, deu tudo certo. Ray Lula Rousseff 247 da Silva, eu queria te agradecer, Ray. Inclusive, quando eu cheguei em casa hoje, conseguimos chegar agora à tarde em casa, eu vi que o Ray tinha ligado para mim, só que o telefone, aquele telefone de Minas ficou para trás. Eu vi o que você mandou o WhatsApp, eu te agradeço de coração. Eu agradeço mais uma vez pela lembrancinha que a Sônia mandou. E aí, tudo bem com você? Voltei agora. Eu estava no aniversário da minha neta em São Paulo. Acabei de chegar. Abraços. Olha, a neta do Ray. Olha que interessante, a neta do Ray no mesmo dia, aniversário no mesmo dia do nascimento da Luísa. E também tem um amigo meu de longas datas, que é o Alexandre Pontes, me mandou uma mensagem para mim hoje, tirando a maior onda, falando: agora eu exijo ser chamado de seu Alexandre. Isso porque sou vô e mereço respeito. Falou, pelo menos, não, senhor Alexandre. Falei, não, pelo menos um seu Leonardo, agora eu recebo, né, porque agora eu sou pai, né, então, assim, eu e meu amigo, todos separados agora por uma geração, ele está uma geração à frente. Deixa eu agradecer aqui o Antônio Las Vegas Arruda. Boa noite, Léo. O que é estado de sítio? O que pode causar estado de sítio? Já aconteceu alguma vez em algum lugar? E em mais algum detalhe sobre isso? Eu vou falar sobre o estado de sítio, tá? Muito importante essa informação. Essa informação traz de volta uma situação que o Bolsonaro pode estar trazendo para a gente, pode estar realmente querendo incluir o Brasil aí numa situação bizarra que a gente pode realmente cair aí nesse estado de sítio. Isso não é brincadeira. Eu perdi um superchat que eu vou tentar ler agora. Muito obrigado, Antônio Las Vegas Arruda, pelo superchat que eu guardei aqui. Na hora que eu estava falando, eu percebi que eu perdi o outro, mas nesse outro monitor eu consigo recuperar. Deixa eu ver se eu trago aqui. Foi do Ray... eu consegui ler. Não, eu acho que eu já tinha lido, porque eu não paro. Gente, se eu perdi, me desculpem. Às vezes eu fico respondendo um, eu perco o outro. Eu peço de coração desculpas. Olha, o colega, o Antônio, perguntou sobre estado de sítio. Isso é uma coisa muito séria, tá, gente? É o seguinte, vou explicar para vocês. Imaginem que agora o Brasil, né, tá indo para uma situação aí de o Brasil querer... O Brasil, muito obrigado aqui, Luiz Gustavo, pelo superchat. Olha, o Brasil agora nós estamos vivendo uma situação muito estranha no Brasil. Nessa situação aí de propostas de guerra, tá tudo muito estranho. E o que seria esse estado de sítio? Estado de sítio, gente, é o seguinte. Na Constituição existem previsões que são previsões de exceção. Por exemplo, você não pode ter sua casa invadida por policiais sem mandado judicial. Isso porque você tem garantia de direitos individuais. Você não pode ser preso sem um motivo. São coisas que são garantias que nós temos no Estado convencional. Os estados de exceção são aqueles estados dentro dos quais o governo pode começar a fazer coisas bizarras. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aí uma situação de segurança nacional. Aí o presidente decreta um estado de sítio. Vamos imaginar que eles criam aí um atentado terrorista. Vão lá e criam um atentado terrorista e aproveitam sim, o colega perguntou se ainda existe na Constituição. Sim, existe isso na Constituição, tá, gente? São os estados de exceção. Toda vez que a gente faz uma crítica, olha, parece estado de exceção. Quando prendem, por exemplo, o Sérgio Moro manda fazer uma condição coercitiva, prisão cautelar sem justificativa. A gente fala de estado de exceção exatamente como uma crítica, porque essas coisas são permitidas no estado de exceção. E o estado de exceção pode ser estado de sítio ou estado de guerra. No estado de sítio é quando o presidente nota que o bicho está pegando por algum motivo e fala, vou decretar estado de sítio, porque não dá para ir de uma forma convencional. Ou então quando decreta guerra e fala, estado de guerra. Durante o estado de guerra o bicho pega. Qual é o problema de um estado de sítio ou estado de guerra? Nós perdemos muitos direitos que nos protegem do Estado, ou seja, o Estado fica gigante. Marcelo Alves, puxa, Léo, não leu o meu superchat, não é a primeira vez. Deixa eu mostrar para você, Marcelo, e mostrar também para as outras pessoas que estão assistindo aqui. Às vezes eu estou comentando um superchat, Marcelo, ou então eu estou falando, tem um monitor aqui onde eu vejo o superchat, e aqui está a câmera. Se eu estiver falando para a câmera, eu não estou vendo o superchat. E quando eu volto e vou ver o monitor onde fica os superchats, esse superchat aqui, não sei, deixa eu ver se a setinha não chegou lá. Mas presta atenção, o seu superchat, Marcelo, ele passa direto, entendeu?
Se foi um daqueles que grudou lá e eu não consegui falar por causa do tempo, eu peço desculpas, mas tem alguns superchats que eles passam direto e eu não consigo ver realmente. Por exemplo, tá vendo que o seu não ficou aqui em cima? E esse de 20 que está aqui em cima, ele fica mais tempo. Quando eu consigo concluir um assunto, eu volto para a tela onde eu leio os superchats, que é a tela dos comentários, e eu consigo ler. Se eu estou falando para a câmera, às vezes passa direto. Então, se alguém mandou algum que passou direto, eu peço desculpas. Não é má vontade minha, porque realmente ele passa direto. Eu faço esse programa sozinho. Eu faço questão de ler. Quando não tem superchats, eu faço questão de ler os comentários convencionais. É lógico que eu não deixo de ler o superchat por má vontade. Obviamente, é porque alguma coisa errada aconteceu. Então eu te peço de coração, Marcelo Alves, desculpa, e você está falando que aconteceu mais de uma vez, não é intenção minha fazer uma coisa dessa, de forma alguma, mas é porque às vezes, por exemplo, eu estou aqui comentando uma coisa aqui e estou guardando esse aqui, ó. Ele está guardadinho aqui, eu vou falar daqui a pouco. Mas se ele passa direto, ele não fica aqui em cima e eu não vejo, fica realmente difícil. Mas quando ele passa direto, mas eu consigo ver, eu falo rapidinho. Mas se ele passa direto e eu não consigo ver, eu peço desculpas. Então eu sei que a partir de R$5 ele fica paradinho aqui, mas tem uns que é 0,90 que eu não sei por que ele não fica paradinho. Não é que eu não queira ler, é porque realmente ele passa. E às vezes, tá vendo? Às vezes eu volto atrás assim, eu consigo ver algum, mas não é sempre que eu consigo ver. Deixa eu agradecer aqui esse aqui, ó, antes que ele vá embora, da Cida Jimenez. Muito obrigado, Cida Jimenez, pelo superchat. Parabéns, Léo e Jennifer. Seja bem-vinda, nova brasileirinha. Eu acredito num país melhor para você, Luísa, e para todas as crianças. Muita luz. Agora eu tenho que redobrar minha luta por um Brasil melhor, porque afinal de contas, eu não vou poder virar para Luísa depois e falar que eu fiz corpo mole, né? Porque antes era a Jennifer para cobrar de perto. Lógico que todas as pessoas estão cobrando distância, eu tenho a minha obrigação é com vocês também, lógico. Mas agora vocês já pararam para pensar, eu recebendo pelas caras, tanto da Jennifer quanto da Luísa, olha, você sabia coisas que você poderia ter falado e você não falou. Você foi um covarde. Não quero escutar isso não. Quero fazer o máximo que posso, porque não tem como eu fugir. Para onde eu fugir, elas vão estar atrás buzinando na minha cabeça. Você poderia ter feito mais e não fez. Lembrando que foi exatamente a Jennifer que falou. Você tem que fazer um programa, começar a fazer vídeos falando sobre o que você sabe, que não adianta você falar na minha cabeça. Eu estudava política e economia na Inglaterra, ficava buzinando na cabeça da Jennifer, ela falou comigo, olha, o que você está falando comigo não adianta muito não. Eu não posso mudar nada. Faça vídeos e fale isso para que as pessoas entendam. Foi aí que eu comecei a fazer meu programa. Agora eu imagino, se eu fugir da raia agora, a Luísa falando comigo no futuro, pai, você foi um covarde, você podia ter falado tudo o que você sabia para as pessoas, não falou. Então cada vez mais vai ficando mais difícil, não dá para fugir não. Muito obrigado, Cida Jimenez, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Se vocês puderem ajudar, pessoal, compartilhando para aumentar o alcance. Quem ainda não for inscrito, se puder se inscrever, quem tiver pelo Facebook, se puder vir participar com a gente aqui no YouTube, o link está nas descrições. Aí no Facebook a qualidade deve estar muito baixa, isso porque no Facebook eu realmente coloco uma transmissão com menor qualidade para ter condição de deixar a qualidade maior no YouTube. Senão eu tenho que colocar uma qualidade média em todos. Então o que eu faço? Eu coloco uma qualidade maior no YouTube para dar para ler as descrições e coloco uma qualidade menor no Facebook para vocês escutarem o áudio e ficarem sabendo que a transmissão está acontecendo. Então quem puder vir para cá, agradeço muito vocês que compartilharam. Estamos aqui com mais de 2.375 pessoas assistindo ao vivo no YouTube, mais a audiência do Facebook, e eu gostaria de pedir vocês para ajudarem para a gente aumentar essa audiência. Eu vou voltar a falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o estado de sítio, são os estados de exceção, porque no momento em que o Bolsonaro fica toda hora falando que vai fazer uma guerra, por exemplo, declarando uma guerra contra a Venezuela, uma guerra diplomática contra Cuba, né? O Bolsonaro está declarando guerra contra todo mundo, tá uma coisa estranha. E uma guerra indireta, no momento em que o Bolsonaro fala que vai transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, a embaixada brasileira em Israel, para Jerusalém, ele declara uma guerra aos árabes, aos muçulmanos. É uma coisa que, obviamente, pesa muito contra o Brasil, porque o Brasil tem muitos negócios com países árabes. Então, hoje, o Brasil pode perder investimento de árabes, o Brasil pode ter suas empresas boicotadas em países árabes e o brasileiro pode ser perseguido por árabes ao redor de todo mundo. E as pessoas hoje falam aí, ó, cuidado com ISIS, que eu estou vendo aí. São coisas que a gente precisa levar em conta, porque, olha, isso não é problema do Brasil. O Brasil não tem que ficar batendo de frente com
batendo de frente com a comunidade muçulmana, porque o problema na Palestina não é nosso. Então, onde entra isso aí no estado de sítio e no estado de guerra? Se a gente tem aí uma declaração de guerra contra a Venezuela, por exemplo, promessa dos Bolsonaro, a gente entra numa coisa que chama estado de guerra declarado. No estado de guerra declarado, o presidente pode mandar vir na minha casa, por exemplo, me prender tudo que eu tenho e falar, olha, durante o estado de guerra é muito importante que você fique preso para você não atrapalhar a guerra. Como assim? Não, porque eu posso ficar falando contra a guerra e atrapalhar a guerra. Então vocês já sabem. Se a gente tiver um estado de guerra declarado, eu não posso mais fazer o meu programa, porque o meu programa pode ser considerado contra os interesses nacionais. Eu não posso falar contra a guerra. Mas não é só isso. Não é só eu sair do ar. Eles podem vir aqui e me prender para garantir que eu não faça isso. Ah, não, mas é ilegal. Seria. No estado de guerra deixa de ser ilegal, o cidadão pode ser preso a qualquer momento. No estado de guerra você pode ter seus bens confiscados, é o depósito compulsório. Inclusive mandar matar, o colega Fábio Alves escreveu isso porque no estado de guerra a pena de morte é permitida. Então, para vocês terem uma ideia de como que é uma coisa pesadíssima a possibilidade do Brasil declarar uma guerra contra a Venezuela. As pessoas pensam, não, numa guerra contra a Venezuela é de boas. De boas porque é só o Brasil ir lá e matar a Venezuela. Como assim, gente? Numa guerra o brasileiro morre também, é guerra. Mas não, dentro do Brasil tudo muda se a gente entra num estado de guerra. Você perde, por exemplo, o seu direito de responder um processo em liberdade. Eles podem te levar para a prisão, para simples averiguação. A gente está descendo completamente a ladeira dos direitos individuais. E quando as pessoas falavam que, olha, o PT é um estado gigante, né? O estado gigante é para onde a gente está indo, um estado que pode começar, em nome de guerras, suprimir aí os cidadãos. Importante lembrar que é o governo que venceu nas urnas, tá, gente? É uma vergonha muito grande a gente imaginar que esse tipo de ideologia venceu nas urnas, mas precisamos admitir que essa ideologia venceu. É vergonhoso, é triste, mas é real. Catiane Queiroz, muito obrigado de coração, Catiane Queiroz, pelo superchat, muito importante pro crescimento dos canais. Já li ali que o superchat é para a Luísa, então tem que reservar esse superchat aqui na caixinha da Luísa. Parabéns pela Luísa, transmita meus votos a Jennifer, espere que o Brasil possa dar esperança às crianças. Sugiro que façamos grupos para estudar e gerar ideias. Fascinante, Catiane Queiroz. Olha, se a gente fizer um grupo de transformação social e ideológica para falar sobre várias formas aí de crescer intelectualmente o Brasil, isso é muito bom. Para os dias futuros, principalmente a respeito da libertação do Lula. O superchat é para a Luísa. Muito obrigado, Catiane. Olha, Catiane, eu queria falar, inclusive, uma coisa que eu percebi, como que a equipe do Bolsonaro está fazendo estratégias para moldar a opinião pública e para criar uma ideia de que a gente está vivendo um mundo melhor. Olha só, os caras estão montando aí um esquema para a posse do Bolsonaro, arrecadar alimento e mandar para os irmãos nordestinos. Aí vem uma crítica que eu faço com toda sinceridade. Será que os irmãos nordestinos precisam de esmola ou de dignidade? Que o que adianta na posse do Bolsonaro arrecadar alimentos e mandar para os irmãos nordestinos? Eles vivem só um dia? Ou talvez essa posse produza alimentos que durem por uma semana e o resto? O resto vocês estão tirando. O eleitor do Bolsonaro que está fazendo aí uma campanha para que o irmão nordestino tenha a dignidade de receber doação de alimentos, está tirando do irmão nordestino a dignidade de poder desenvolver o Nordeste, educar o Nordeste e transformar o Nordeste. Não é com uma arrecadação de alimentos aí na posse do mito que dê para os nordestinos uma semana de alimentos, não é assim que vocês vão compensar o que está sendo tirado, a possibilidade deles estudarem, a possibilidade deles se desenvolverem economicamente, a possibilidade de realmente erradicar a fome no Nordeste. Então não tentem comprar a opinião dos nordestinos com esmolas que durem uma semana. Não é assim que funciona. A transformação do indivíduo acontece no momento que você dá para ele dignidade. Se você começa a pegar e entregar esmola para uma pessoa, só o que ela precisa para comer, se você começa a dar comida para a pessoa e não imagina a possibilidade dessa pessoa se transformar para parar de precisar dessa comida, o que você está fazendo, na verdade, é tratando da pessoa como se ela fosse um animal, um porco, alguma coisa assim. E pessoas não são animais. A pessoa, você cria condições para transformação. É por isso que eu falo da importância da saúde, da educação, condições de transformação social. Isso vocês nunca vão mudar dando esmolas. Então não tentem remediar o estrago que vocês fizeram
com as pessoas mais pobres no momento que vocês lutaram por esse governo covarde que vocês estão colocando no Brasil hoje. Nacionalista do povo, parabéns, Léo. Pensei que Luísa nasceria no mesmo dia que eu. Pensei que Luísa nasceria no mesmo dia que eu. 2. Mudando de assunto, escreve aí, se houver uma guerra contra a Venezuela, o motivo será forjado pelo Bozo. Nacionalista do povo, olha, se você nasceu no dia 2, é o mesmo dia do nascimento da Luísa mesmo. Nós saímos de casa anteontem, depois de meia-noite. Ela nasceu exatamente no dia 2. Olha, sobre essa questão da Venezuela, nós precisamos deixar bem claro para a sociedade brasileira isso que você falou. Isso que você falou é muito importante. Não se trata de uma guerra nossa. A guerra contra a Venezuela é uma guerra dos Estados Unidos. Eles já estão trabalhando uma justificação social para essa guerra. Eles conseguem levar um monte de bobos para Paulista para poder apoiar essa guerra, falando que essa guerra aí é para libertar a Venezuela do governo comunista do Maduro. Sempre existe uma forma de justificar uma guerra, mas sob hipótese alguma você justifica uma guerra, entrar numa guerra que não é sua. Os Estados Unidos são bem profissionais nisso. Eles criaram várias situações para entrarem em guerras que não tinham nada a ver com eles. O detalhe é o seguinte, nessa guerra o Brasil não tem nada a ganhar, absolutamente nada. Nessa guerra, o Brasil só perde. Então, eu acho que a gente precisa lutar com unhas e dentes contra essa guerra. A melhor forma de lutar contra essa guerra era lutar contra a eleição do Bolsonaro. Agora, eu nem sei se é possível. Porque o Bolsonaro, ele criou, gente, uma estrutura de fake news, que é uma estrutura de fake news, assim, uma coisa fantástica. No momento que o Bolsonaro quer criar um factoide, ele usa essa estrutura de fake news e as pessoas passam a acreditar. Uma coisa que, para mim, eu vou falar com toda sinceridade, a gente não pode comemorar uma coisa dessa, lógico que não, mas eu acho até engraçado a forma como... Deixa eu trazer para vocês as notícias aqui que vai acabar chegando nisso. Amorim, o Mercosul também é um projeto de paz na América Latina. Amorim faz menção ao fato de que a União Europeia, por exemplo, ela foi criada exatamente para acabar com as guerras na Europa. O Mercosul é um projeto de paz porque gera uma certa interdependência. E quando a gente pensa na América Latina, a América Latina inteira deveria estar unida, né? Lutando contra possibilidades de guerra. Quando a gente vê o maior país da América Latina, lógico, grande em tamanho, pequeno em caráter e dignidade, né? Infelizmente. Quando a gente vê esse maior país da América Latina entrando aí nessa piração de guerra, a gente se pergunta por que, né, que está acontecendo uma coisa tão estranha hoje. Deixa eu agradecer Patrícia S. pelo superchat. Muito obrigado, Patrícia, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu trazer aqui também mais notícias que a gente acaba chegando naquele ponto. Partidos correm para filiar Sérgio Moro. A gente sabe que o Sérgio Moro é indiretamente do PSDB há muito tempo. Agora o Sérgio Moro, já declaradamente político, né, provavelmente já com os olhos nas eleições, nas próximas eleições, Sérgio Moro já é pré-candidato a presidente nas próximas eleições, ele já tem aí várias propostas de partidos, né, porque o Sérgio Moro é o símbolo da luta contra a corrupção, ele prendeu o Lula, né, obviamente... O brasileiro nunca vai ficar sabendo de casos como o Banestado, o brasileiro só vai ficar sabendo da Operação Lava Jato. E aí, nessa hora que a gente olha e pensa, será que o Brasil não está pagando uma coisa que realmente merece? Até em uso de redes sociais, Bolsonaro imita Trump. Não é questão de imitar o Bolsonaro, é simplesmente uma peça nesse grande processo que é exatamente a estrutura que se uniu ao redor do Trump para eleger o Trump como presidente dos Estados Unidos e realmente fazer presidentes ao redor de todo mundo. É aquele domínio do mundo. Quando a gente faz aquelas críticas, vou dominar o mundo, né? As pessoas antigamente falavam coisas como isso, coisas nesse sentido aí, vou pink o cérebro. Hoje, através desse controle ideológico, eles conseguiram dominar o mundo. É importante lembrar, gente, que o Bolsonaro não venceu para presidente, né? O presidente vai ser o Bolsonaro. Mas quem venceu para presidente foi o fake news. Deixa eu trazer aqui. Boaventura, sem frente ampla, a esquerda brasileira estará em risco. A Boaventura fala isso. É uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. O Brasil suicidou por causa da falta da frente ampla. Eu fiz um vídeo em janeiro desse ano falando... O vídeo chama-se Fim da Esquerda. É um vídeo bem antigo. Nesse vídeo eu falava exatamente sobre a possibilidade do que está acontecendo hoje, que é no momento em que a esquerda estava trabalhando dividida, sem lutar pela libertação do Lula, a esquerda estava suicidando.
Hoje, políticos de esquerda podem sobreviver desde que eles desistam de fazer uma política de esquerda, porque a política de esquerda é contra o poder que está estabelecido. Diplomatas criticam o aceno de Bolsonaro contra Cuba. O princípio da diplomacia brasileira é o universalismo, ter relações com todos os países, independente da orientação política. Se tiver que aplicar essa medida, como ficaria a Rússia, como ficaria a China e os outros países? É muito fácil, né, Bolsonaro falar grosso com Cuba. É muito tranquilo falar grosso com Cuba. O detalhe é, será que Bolsonaro vai falar grosso com China e com Rússia? Então ficar fazendo essa politicazinha contra Cuba, eu acho que é uma covardia do Bolsonaro, tanto com o brasileiro que depende de Cuba, principalmente porque o Brasil não tem médicos dispostos a fazer um trabalho em cidades pequenas, em pequenos vilarejos, também contra Cuba, que nunca fez nada contra o Brasil, gente. Qual que é a finalidade? Gente, esse povo brasileiro faz muita vergonha na gente. O povo brasileiro é um povo covarde. O povo brasileiro partiu para uma guerra contra Cuba e contra... O povo, não é só Bolsonaro, não. Estou falando aqui de 55% daqueles que votaram. Partiram numa guerra contra Cuba e contra a Venezuela de graça. Olha, esse povo da Igreja Universal é o povo mais perverso que eu já vi na minha vida. O povo dessas igrejas que aderiram ao Bolsonaro, eles partiram para uma guerra contra Cuba e contra a Venezuela, um ódio contra Cuba e contra a Venezuela, de graça, sem motivo algum. Olha que povo cruel, gente. Vocês já pararam para pensar? Hoje, antes eu não era assim não imaginava que era tanto. Hoje, quando eu vejo uma pessoa que frequenta essas igrejas, eu tenho medo. Eu tenho medo pessoal. Não é assim, aversão porque votaram no Bolsonaro. Eu tenho medo. Porque se essas pessoas, de graça, elas desenvolveram ódio contra Cuba e contra a Venezuela, desenvolveram ódio contra seres humanos, imagina o que essas pessoas não fariam comigo. Eu tenho medo dessas pessoas, sinceramente. Quando uma pessoa fala comigo, olha, fulano é da Universal, eu tenho medo. Eu penso, o que essa pessoa não faria comigo se o pastor mandasse? Eu tenho medo de ter amizade com uma pessoa que frequenta essas igrejas que apoiaram o Bolsonaro e uma pessoa dessa me envenenar a mando de um pastor. O pastor, olha, não gosto daquele comunista não, vai lá e envenena ele em nome de Jesus. Eu tenho medo, não é brincadeira, sinceramente. Tenho medo de ter contato com essas pessoas. Qual que é a finalidade do Brasil se declarar contra países? O Brasil é um país que nunca foi desrespeitado por outro país que não fosse Estados Unidos, infelizmente alguns lobistas da Inglaterra. O Brasil hoje bate palmas para o país que colocou o Brasil em crise e o Brasil está criticando os países que estavam sendo clientes de serviços desenvolvidos brasileiros. Pascal Lamy, Brasil perde ao aderir guerra dos Estados Unidos contra o mundo. Em termos geopolíticos, e foi o tema que eu mais falei durante os meus vídeos, tá? Faço questão de falar sobre esses temas geopolíticos. Em termos geopolíticos, o Brasil está numa loucura muito grande. O Brasil está, digamos que, descendo a ladeira da sensatez. Deixa eu agradecer a Patrícia S. Ela fala, Léo, depois de Moro virar ministro, acha que a Globo apoia o Bozo? O Bozo vai trair Edir com a Globo? Tudo de bom para você, sua esposa e sua filha. Muito obrigado, Patrícia S. Olha, Patrícia, eu não sei o que vai acontecer no submundo da comunicação. Precisamos lembrar que tanto empresas boicotadas, como, por exemplo, o Estadão, né? Deixa eu trazer aqui. Eu estou tentando trazer para vocês aqui a questão do... Não consegui achar, mas tem uma questão aqui interessante, que hoje o Estado está... A Folha, né? A Folha está sendo boicotada, mas ela adorou ir a favor do golpe, né? Então, assim, tá todo mundo colhendo o fim da democracia, o fim da liberdade de expressão. Eu acho que agora, o que vai acontecer? O Bolsonaro agora, ele está dando... O que o Bolsonaro está fazendo, Patrícia S., é que ele está fazendo a estratégia do Trump, ele está dando um tratamento de choque para a imprensa. E é uma coisa que eu vou falar com toda sinceridade, o PT não deveria ter, sob hipótese alguma, boicotado a imprensa, mas ele podia ter dado um tratamento de choque. Fala, olha, se vocês vão sempre editar o que eu falo, vão distorcer o que eu não falo com vocês mais. O Bolsonaro está fazendo isso. Se não falar aquilo que ele quer, ele nem vai dar entrevista para essa imprensa mais. Eu falo com toda sinceridade, a Globo merece, né? Ela é parte disso, ela fez isso acontecer. Ray Lula Rousseff 247 da Silva, a Força Aérea Venezuelana possui os poderosos caças Sukhoi Su-30, que podem destruir nossas bases em minutos. Pesquisem.
Vocês estão vendo, gente? Olha, é porque hoje, o que acontece? O eleitor do Bolsonaro, ele se acha super potente e o eleitor do Bolsonaro compra a arma exatamente porque no fundo, ele sabe que existe uma impotência em algum lugar e ele compra a arma para compensar. Mas, enfim, e a arma está sempre rígida, né? Enfim, aí o eleitor do Bolsonaro, ele acha que é só bater de frente com a Venezuela, né? Não, gente, não imaginem vocês que a Venezuela tá lá, simplesmente vai aceitar. A Venezuela não são os brasileiros que aceitaram aí, num protesto do Pato, uma invasão de outro país contra o Brasil. Não pensem vocês que é tão fácil assim. Decretar uma guerra contra a Venezuela é matar brasileiros, eu garanto para vocês, é um prejuízo financeiro gigantesco. Muito obrigado, Ray, muito obrigado, Catiane Queiroz, mais uma vez. Muito obrigado, Michael Cismanolio. Michel, porque o meu Michel escreve desse jeito, Leonardo Michel, e não é Michael, fala Michel, só que é Cismanolio, porque parece que é italiano. Muito obrigado, Michel Cismanolio, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Francisco Santos Neto. Léo, tá aparecendo a Regina Duarte. Brincadeira. Eu tenho medo também dessa insanidade. Uma loucura. Abraço e parabéns. Seja bem-vinda, Luísa. E a vida que passa. É a vida que passa. Muito obrigado, Francisco Santos Neto. Muito obrigado, pessoal, pelas demonstrações de carinho. Muito obrigado vocês pelos compartilhamentos. Muito obrigado pelo superchat. E aí eu tava pensando, as pessoas falavam comigo assim, olha, você vai ver quando sua filha nascer, você não vai conseguir estudar, você não vai fazer isso. Eu falava assim, não, que nada, eu tenho um quartinho separado, né, que é aqui dentro do estúdio, tem todo um tratamento de sono, dá para escutar o som lá fora. Eu pensava, não, eu fico lá no quartinho estudando, não é por isso não é por causa do barulho não, porque você não consegue sair de perto. Agora eu consigo entender por que as pessoas falaram, olha, quando sua filha nascer, você não vai dormir. Eu falei, não vou o quê? Na hora que ela nasceu, vou dormir no quartinho lá do lado, porque eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, então não, mas não é isso. A questão não é o choro, a questão é que você fica lá o tempo todo olhando pro bebê, o bebê aqui e tal, quer brincar. É uma coisa que realmente todas as pessoas falavam comigo, olha, é uma experiência que não dá para explicar pessoalmente, você só consegue entender depois que acontece. Realmente é uma coisa de outro mundo. Você fala, meu Deus, por mais que eu queira agora, primeira vez eu faço direito pela Ambra, uma faculdade de brasileiros nos Estados Unidos. E grande parte do trabalho da Ambra, grande parte das coisas são trabalhos, tem as datas certas para fazer. E fazendo direito pela Ambra há 3 anos, eu nunca, mas absolutamente nunca atrasei um trabalho. Agora eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu mando uma certidão lá de nascimento do Bacuri e falo, olha, por favor, eu atrasei pela primeira vez o trabalho na Ambra, que eu adoro fazer os trabalhos escolares, né? É a hora que a gente pratica realmente aquilo que a gente está estudando. Eu vou ter que mandar um trabalho, eu vou ter que mandar pela primeira vez um pedido de desculpas para o professor para tentar ver se eu consigo agora prolongar a data de um trabalho lá de sociologia jurídica, porque eu atrasei o trabalho. E é um trabalho tão legal, mas eu atrasei, porque eu fiquei no hospital e fiquei impressionado e toda hora olhando assim pro bebê e ficava, a Jennifer tava, lógica, tava meio baqueada por causa da anestesia e eu ficava vigiando as duas, né? Ficava pensando, se a Jennifer tentar levantar com o bebê vai ser perigoso, então tem que ficar vigiando. Aí não dormi absolutamente nada, atrasei o trabalho. Muito obrigado, Francisco Santos Neto, muito obrigado também, Carlos Eduardo. Léo, com a rejeição ao ato PT que rumo aos partidos de esquerda e de centro deve tomar e... Agora eu entendi. Léo, com a rejeição ao PT, que rumo os partidos de esquerda e de centro deve tomar? Ir para o combate já de imediato ou esperar a lua de mel acabar? E quem será essa voz que representar a oposição? Olha, Carlos Eduardo, eu vou falar uma coisa bem louca para vocês aqui, que vocês vão achar que é loucura, que é piração minha. Eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. Eu acho que nesse momento a gente precisava fazer o seguinte. Nesse momento a gente precisava levantar grandes nomes que conseguiram se posicionar de uma forma coerente na reta final. Por quê? Foi bem difícil
a gente vê pessoas se posicionando a favor do nacionalismo e contra o Bolsonaro no momento que o Bolsonaro estava gigante. Era impossível vencer o Bolsonaro. Era muito confortável naquele momento uma pessoa que nunca jogou futebol na vida ver o time vencendo e falar, a partir de agora eu sou torcedor desse time. O que era difícil? Era ver o time massacrando o outro e mesmo assim se posicionar a favor do time que estava perdendo. Eu falo que é difícil porque foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer o meu trabalho por nacionalismo no momento que a Dilma estava sendo massacrada por um grupo de publicitários na internet. E eu falei, eu não posso ficar isento nesse momento, porque eu estou vendo que tudo isso é mentira, e mesmo que com pequena voz eu preciso falar a respeito disso. Olha, temos lideranças gigantes na esquerda, claro que temos, mas o que o Brasil precisa hoje não é de partidos e lideranças. O Brasil precisa de uma desintoxicação ideológica. Não adianta nada a gente ficar lá dentro do ego dos partidos pensando, é Ciro Gomes, é Haddad, é fulano, é ciclano, sendo que a nossa juventude está sendo intoxicada por mentiras. E eu vou falar com vocês, eu particularmente, o que eu vejo hoje é o seguinte, 2 gigantes da comunicação com a juventude apareceram nessa reta final e agora já estão começando a trabalhar por um Brasil melhor de forma partidária. Eu não sei se eles vão tomar partido político. Eu vejo a Kéfera e o Felipe Neto como 2 comunicadores importantíssimos para ditar as direções da política nesse momento. Eu acho que as atitudes deles têm condições de reverter o estrago que foi feito por Kins Kataguris, Fernandos Holidays, Mamães Falês. O estrago que foi feito por esse pessoal começa a ter uma chance de ser revertido agora, que esses gigantes da comunicação paralela estão começando a ir para o lado do nacionalismo, que é bem diferente para o lado do PT. Então eu te falo com sinceridade, olha, eu já nem vejo mais partido político como algo importante. Você vê que o discurso do Bolsonaro fez o Bolsonaro vencer indiferente do partido. Se o Bolsonaro tivesse ido para o PT, o Bolsonaro teria vencido. Por quê? O Bolsonaro conseguiu conquistar as pessoas. E isso é muito importante, né? Esse fato do Bolsonaro ter conseguido conquistar as pessoas. Eu acho que hoje o que nós temos que fazer é esse trabalho que no campo progressista, através da, digamos que, orientação da juventude. Eu estou confiando muito nesse... Eu gostaria que continuasse. Obviamente, eles não vão escutar o que eu estou falando, né? Eles devem ser bilhões de vezes mais ocupados que eu, mas o que eu gostaria nesse momento é que o Felipe Neto e que a Kéfera e que outros comunicadores de esquerda continuassem trabalhando essa prosa nacionalista a favor da nossa saúde, da nossa educação, do crescimento, do investimento em educação, da paz entre os brasileiros, né, contra esse discurso de guerra e a favor de um discurso de paz. Se a gente conseguir crescer esse discurso, o político é o de menos. Porque lá na reta final, aquele político que abraçar essa proposta de paz, de desenvolvimento, contra guerras, a favor de um Brasil soberano, aquele político que mais abraçar essa proposta, ele vai conseguir vencer. Lembrando, Bolsonaro venceu sem centrão. Bolsonaro venceu simplesmente com o Bolsolão, obviamente muito importante, mas se a gente tiver uma união a favor do Brasil, que tenha um apoio de uma Kéfera, que tenha apoio de um Felipe Neto e de outros comunicadores gigantes, o Bolsolão se torna desnecessário. O Bolsonaro, ele conseguiu criar uma equipe de comunicação e a gente precisa admitir que na reta final ele impulsionou muita coisa no WhatsApp, no Facebook, e venceu através do fake news. O que a gente precisa fazer agora? Convencer as pessoas a aprenderem que o fake news ganha campanha. Então eu acho que agora preocupar sobre essa questão da rejeição do PT, isso é o de menos. A gente tem uma rejeição ao PT, a gente precisa admitir, mas a gente tem também um sonho que se criou ao redor de uma ideologia liberal. E é por isso que eu falo que é importante a gente deixar que o brasileiro tenha essa experiência liberal nesse momento. Olha, agora a gente tem a oportunidade do pobre aprender que é pobre, sabe? A história do Patinho Feio, né? Que o Patinho Feio só entendeu que ele não era feio na hora que ele entendeu que ele estava num contexto diferente. Agora a gente tem a história do pobre de direita. Ele só vai entender que ele não é de direita agora que a direita vai começar a governar. Então na hora que o cara vê 13º voando, férias voando,
a possibilidade de aposentadoria voando, né? Quando ele for realmente agora, principalmente os jovens que pediram muito a oportunidade de negociar com o patrão se vai ou não querer receber férias, na hora que ele vê que ele não negocia com o patrão você aceita as condições ou rapa fora, agora ele vai entender que ele realmente não é representado por esse liberalismo. Sem essa experiência ele não conseguiria. Nesse sentido, a gente consegue agora ver grandes comunicadores abraçando uma causa de um Brasil soberano, e é esses grandes comunicadores que vão ditar as regras. Não é PT, eu imagino isso, não é PT, não é Haddad, não é Ciro Gomes, não. São esses grandes comunicadores que hoje falam com a parte mais importante do Brasil, que realmente foi quem conseguiu eleger o Bolsonaro, a juventude. Foi a juventude que se transformou em uma juventude militante e elegeu o Bolsonaro, e é essa juventude que vai ser decepcionada pelo Bolsonaro, vai entender que foi feita de bobo e vai trazer de volta um Brasil soberano. Por isso que a gente precisa investir nessa juventude. O mais velho é cabeça dura. É muito difícil você mudar o posicionamento de uma pessoa mais velha, porque ela não quer dar o braço a torcer. O jovem, quando ele percebe que foi feito de bobo, ele fica morto de raiva e volta com força total para lutar contra o que aconteceu. Rodrigo Vieira, Léo, só vão perceber que comiam Ferrero Rocher assim que começarem a comer os guarda-chuvinhas, bolinhas de futebol e moedinhas de R$1, pura gordura, parafina, né? E olha, Rodrigo Vieira, pode ser que nem isso, porque a parafina é derivada do petróleo, me parece que a parafina é derivada do petróleo, se eu não estou errado, sempre soube dessa forma. Nós não temos mais petróleo, então pode ser que essa galera não tenha mais acesso aos guarda-chuvinhas e as bolinhas de futebol, muito menos ao Ferrero Rocher, que agora torna-se algo reservado não ao pobre de direita, mas o que é realmente direita, né? E no Brasil a gente sabe que é uma quantidade muito pequena. Eu comentei aqui uma coisa que aconteceu com o Brasil, nesse momento agora em que o Brasil começa a migrar para esse posicionamento geopolítico de colônia. A renda do brasileiro vai diminuindo, as empresas brasileiras que produzem qualidade de vida, elas param de produzir qualidade de vida para o povo brasileiro e começam a focar a produção delas somente nos mais ricos e no comércio externo. Então hoje pode-se dizer que a gente tem dentro do Brasil uma situação dentro da qual o Brasil não produz mais para o povo brasileiro. A gente tem uma crítica, vocês lembram daquela história que a gente falava, olha, o café de qualidade no Brasil não fica dentro do Brasil. Agora a gente pode dizer que tudo de qualidade que for produzido dentro do Brasil vai ser para ser consumido fora. Catiane Queiroz, não esqueçam que a empresa de fake news que atuou contra a Haddad foi a mesma que que fez a Hillary perder inesperadamente nos Estados Unidos. Ninguém deteria essa máquina, Catiane Queiroz. Olha, Catiane, a gente precisa admitir uma coisa. O Bolsonaro só conseguiu chegar onde chegou porque foi feita toda uma estrutura de distorção das eleições que começou em 2013, quando essa mesma máquina começou a atacar a presidenta Dilma para desestabilizar o governo que estava no poder. Isso por causa do pré-sal e do crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil incomodou demais esses países imperialistas e eles começaram a desestabilizar o Brasil em 2013. O povo brasileiro, massa de manobra, aceitou essa desestabilização e hoje pode-se dizer que nós estamos pagando, todos juntos, um erro que foi do povo. O povo que foi às ruas brigar por causa dos 20 centavos do passe. O povo que foi às ruas brigar para tirar a Dilma. O povo que não foi às ruas brigar para tirar o Temer. O povo que foi às ruas lutando lá pela guerra contra a Venezuela e para eleger o Bolsonaro. Então, hoje nós pagamos um erro muito grande, que é menosprezar a ignorância do próximo. Várias pessoas consideravam o caso do kit gay tão absurdo que elas imaginavam que não era necessário conversar sobre o kit gay. Eu presto atenção nos vídeos meus que eram compartilhados. E eu falo com vocês, olha, quando eu fiz um vídeo como o PT quebrou o Brasil, que era um vídeo que mostrava só a tela do computador com o gráfico do PIB, esse vídeo foi compartilhado por muitas pessoas, inclusive a Glaze compartilhou esse vídeo, é um vídeo que eu não aparecia, ela foi e compartilhou. Quando eu fazia vídeos a respeito de temas polêmicos como aborto e kit gay, por incrível que pareça, esses vídeos ficavam com pouquíssimas visualizações porque eram temas tão complexos e chatos que o Bolsonaro adorava falar, mas a esquerda não queria falar.
A esquerda achava que o tema era tão pouco importante que ela não queria nem tocar nesse assunto. E foi exatamente os temas mais ignorados pela esquerda, que eram os temas mais temidos pela esquerda, que foram explorados pelo Bolsonaro nessa campanha eleitoral. Eu volto a falar, gente, essa campanha eleitoral, ela ter sido vencida, olha as condições de vitória do Bolsonaro. Bolsonaro venceu utilizando Caixa 2, Bolsonaro venceu utilizando abuso de poder econômico, porque as igrejas não poderiam fazer campanha para ele. Bolsonaro venceu usando mentiras. Então ele é, sem dúvidas, o presidente mais frágil da história do Brasil, mais frágil, inclusive que o Collor. E essa circunstância, dentro da qual o Bolsonaro venceu, é uma circunstância muito pedagógica, porque agora as pessoas vão perceber a bobeira que fizeram. É nesse momento que as pessoas vão perceber que elas lutaram contra um kit gay que não existiu, que elas foram feitas de massa de manobra das igrejas, aquela conversa de que, olha, o Bolsonaro seria o anticristo, várias igrejas, gente, fazendo isso, pessoas que eu achava que eram pessoas inteligentes, pessoas de convívio passado meu, que eu achava, olha, essa pessoa é uma pessoa inteligente, assim, fazendo compartilhamento a favor do Bolsonaro de 3 em 3 minutos, e eu olhando pensando, será que essa pessoa não percebe que ela está sendo feita de massa de manobra e que o Bolsonaro não representa, sob hipótese alguma, os interesses dela? Não, essa pessoa não percebe, só que ela vai perceber. Ela vai perceber, é por isso que eu falo com vocês. O que a gente precisa apostar hoje? Na comunicação. Eu fico muito feliz e muito mais tranquilo no momento em que hoje os gigantes da comunicação estão abraçando uma causa nacionalista. Porque uma coisa é o liberalismo econômico, outra coisa é o entreguismo, né? E hoje, muitas pessoas, né, que na reta final perceberam que fizeram coisa errada no momento em que estavam crescendo o Bolsonaro com as críticas ao PT, essas pessoas agora perceberam que foram massa de manobra. R. Marinês, muito obrigado, R. Marinês, pelo superchat. Léo, Bolsonaro votou com um colete à prova de bala. Ele se considera um homem preso, como também o deplorável Moro. Outros ministros escolhidos parecem seres da caverna. Nem todos, pois um veio do espaço. Vamos todos para o espaço. Marinês, deixa eu ler rapidinho aqui. O Fede Paiva, muito obrigado. Léo, a propagação de fake news é simples de comparar e simples de fazer. Qual seria uma técnica eficaz de se defender? Olha, Fede Paiva, a técnica eficaz de se defender contra o fake news é a comunicação assertiva. Por exemplo, eu não caio no fake news do Bolsonaro. Por quê? Porque eu estudei contra o fake news do Bolsonaro. Então, como que você faz para evitar que uma pessoa pegue uma doença? Vacina. A vacina contra o fake news é verdade. Só que a verdade é uma coisa muito complexa, que ela requer investimento em educação. É o que o PT estava fazendo, que estava sendo muito criticado, e é um dos motivos do PT ter sido retirado do poder. O PT estava investindo em educação, e quando você investe em educação, você faz indivíduos que são menos passíveis do fake news. Então, as pessoas estudadas que foram votar no Bolsonaro, elas votaram no Bolsonaro por covardia mesmo. Olha, já que eu estudei, eu não quero que o outro estude para não ser concorrência, mas eles não são passíveis de fake news. O que a gente precisa hoje, obviamente, é de aumentar o alcance da comunicação inteligente. Por exemplo, se pessoas com muito alcance, como a Kéfera e o Felipe Neto, eu falo muito deles aqui porque eu acho que eles têm condição de fazer isso. Se eles começam a trabalhar não apenas o discurso de não concordar, por exemplo, a Kéfera faz um discurso que não concorda com o Bolsonaro, o Felipe Neto também é um discurso que não concorda com o Bolsonaro, mas se eles começam a trabalhar um discurso de orientação política, olha, gente, por que acabar com férias parece que vai aumentar a empregabilidade, mas vai diminuir na verdade? Aí ele trabalha uma teoria econômica que explica isso. A Kéfera é da mesma forma. Olha, pessoal, eu vou explicar para vocês por que o fundo de garantia é muito importante para o povo brasileiro. Isso vai fazer com que os jovens se tornem blindados. Na hora que um Bolsonaro chegar falando, não, nós temos que acabar com o direito trabalhista, o cara vai falar, não. Eu sei que não precisa acabar com o direito trabalhista, porque eu já tive uma informação nesse sentido no passado. Então é blindar as pessoas contra a informação. Por exemplo, uma forma muito fácil da gente entender como blindar as pessoas contra o fake news. Se você tenta passar a perna em uma pessoa pela primeira vez a respeito de um assunto, essa pessoa cai, principalmente criança, né? Fala, tomar doce de criança. Se você tentar passar a perna numa pessoa mais esperta, ela pode não ter estudo nenhum. Você chega lá na roça e tenta passar a perna numa pessoa, né, daquele convívio de roça, ela leva um animal doente, tenta vender para essa pessoa pelo metade do preço, a pessoa vai falar, olha, você está me vendendo pela metade do preço, mas pelo comportamento do animal eu sei que ele está doente. A pessoa não cai naquilo por causa da experiência. O que a gente precisa fazer agora
é transmitir para o brasileiro um pouco de experiência política, para que ele não caia no fake news. É esse tipo de comunicação que pode evitar o fake news. Muito obrigado, Fede Paulo. Léo, mas o voto consciente ainda é minoria. A orientação política não vem do dia para a noite. É por isso que a gente tem que trabalhar arduamente, tá, Fede Paulo de Paiva? Fé de Paiva. Por isso que a gente tem que trabalhar arduamente, porque o bom, agora eu te explico, uma estratégia muito importante. Um politicamente orientado, ele consegue orientar 100, 200, 300, 1000. Então nós não precisamos de orientar 100% da população, nós precisamos fazer muitos formadores de opinião, porque um formador de opinião consciente dentro de um grupo, ele consegue orientar o grupo. E é muito importante o trabalho de grupo. Eu não consegui orientar pessoas da minha família. Pessoas da minha família não entenderam o que eu estava falando, agora eles vão entender. Pessoas assim próximas, bem próximas, pessoas que conviveram comigo como amigos, pessoas que conviveram comigo assim de forma bem próxima, fizeram campanha para o Bolsonaro, acharam que eu era um petista louco. Agora eles vão perceber o que eles fizeram. Mas essas pessoas estavam em outros grupos. Por exemplo, tem pessoas do meu convívio que são fanáticas evangélicas. Eu falo fanático evangélico para diferenciar o bom evangélico, aquela pessoa que tem discernimento, usa a própria cabeça, e o fanático evangélico, que é o cara que recebe ordens do pastor e nem pensa, só cumpre. Tem pessoas do meu convívio que são fanáticos. Eles não estão nem aí, eles recebem a ordem do pastor e ficam lá de 3 em 3 minutos compartilhando. Não são pessoas ruins, porque eu conheço pessoalmente, mas são fanáticos. Eu não tenho condição de conversar com essas pessoas que, para elas, eu sou um petista louco ou sou um enviado de Satanás, seja lá o que for, que passa na cabeça dessas pessoas. Mas talvez uma outra pessoa da mesma igreja teria condição de ter tido essa conversa com essas pessoas, entendeu? Então, às vezes, um primo meu que é fanático evangélico não acredita no que eu falo, mas acredita em alguém que está dentro da igreja e fala, olha, esse pastor aí está passando a perna na gente, ele recebeu para fazer campanha para o Bolsonaro. Então, isso que é importante, várias pessoas sabendo o que dizer na hora certa. Cristiano Paes, você disse tudo, começou em 2013, em 2013 eu disse que a Dilma ia cair, em 2015 eu disse que o Bozo era forte, todos me chamavam de burro, mas eu estava certo. Então, tamo junto, Cristiano. Só posso dizer isso. Muito obrigado pelo superchat, tamo junto. Quando eu falei que iam vender... Olha, gente, o motivo é o pré-sal. Deixa de ser louco, ser um conspirador. Pré-sal não vale mais nada. Tudo isso eu escutei. Diego Souza. Boa noite, Léo. Quem está na justiça esperando para aposentar pode perder o direito com a reforma da Previdência? Olha, Diego Souza. Existe o conceito de direito adquirido. Se a pessoa... Lógico, eu estou falando isso dentro da lei brasileira, mas a gente precisa admitir que uma das coisas que esse golpe fez foi a lei brasileira perder o valor. Mas se forem olhar o que rege a lei, o que a lei brasileira manda, se a gente for prestar atenção no que a lei brasileira determina, se no momento da aprovação da reforma trabalhista a pessoa já tiver todos os direitos adquiridos, a pessoa já tiver todos os requisitos, ela já tem o direito adquirido. Por exemplo, chega na hora de... Vamos pensar que o Bolsonaro fez a reforma da Previdência hoje. A partir de hoje, você só aposenta depois da morte, só com atestado de óbito. As pessoas que já têm direito de aposentar naquele momento já podem dar entrada, mesmo que a nova lei tenha sido aprovada. Isso porque elas já têm uma coisa que chama direito adquirido. Agora, as pessoas, a partir de então, não vão ter mais o direito de aposentar. A intenção da reforma trabalhista é incentivar as pessoas a fazerem previdência privada, tá, gente? Não tem nada a ver com rombo na Previdência. A desculpa é o rombo da Previdência, isso é o papo, a desculpa. Por exemplo, a intenção do pastor em apoiar o Bolsonaro foi ganhar dinheiro, ele recebeu a doação para isso. Essas empresas aí que fizeram doação de campanha estavam doando para pastores, fizeram todo um esquemão. A desculpa é que o Haddad era do Satanás. A desculpa é que o PT ia transformar meninos em meninas e meninas em meninos. A desculpa era essa. Mas a finalidade era só o dinheiro. Da mesma forma, a finalidade da reforma trabalhista é que as pessoas desistam da previdência do Estado e passem a pagar a previdência privada. O primeiro ponto é a reforma trabalhista. Vem uma revolta do povo, porque o povo não aposenta mais. O segundo ponto é tornar a previdência do INSS facultativa para as pessoas passarem para a previdência privada. A finalidade é só essa. Se fosse para acabar, por exemplo, com o rombo da Previdência, eles teriam que aplicar a reforma trabalhista nos militares. Na fatia do bolo, os militares são aqueles que mais pescam da Previdência, não dizendo que eles não tenham esse direito, não é isso que eu estou querendo dizer, mas fica bem claro que não há intenção de resolver o problema da Previdência no momento que os servidores públicos e os militares que mais buscam no pote da Previdência são aqueles que não vão ser afetados. Então, enfim, a finalidade é só te incentivar a desistir da previdência
pública e partir para a previdência privada. E eles vão, obviamente, criar aí, da forma deles, de acordo com a lei brasileira, o direito adquirido não pode ser sobreposto, né? Tem, inclusive, tem até uma previsão, que me parece que o texto assim, não pode... A segurança jurídica significa exatamente que você não pode alterar a coisa julgada, né, que é o trânsito, a coisa que o juiz já julgou em trânsito final, e não pode alterar também o direito adquirido. Mas, no entanto, o Brasil já não pode mais seguir as premissas fundamentais do direito. Deixa eu trazer de novo aqui a Maria Inês. Bolsonaro votou com um colete à prova de balas. Ele se considera um homem preso. Como também o deplorável Moro. Outros ministros escolhidos parecem seres da caverna. Nem todos, pois um veio do espaço. Vamos todos para o espaço. O que eu achei mais engraçado, R. Marinês, é colocar esse poser no mundo do rock and roll, quando a gente vê um cara que, digamos que, é um cara que não cumpre absolutamente nada daquilo que ele aparece nas imagens, né? A gente vê esse ministro do espaço aí, esse poser. Poser porque se você parar para pensar, uma pessoa que foi para o espaço, uma pessoa com um astronauta brasileiro, ele deveria lutar pela educação brasileira. Ele jamais faria parte de um governo que propõe redução no investimento em educação. Ele jamais participaria de um governo que propõe uma cooperação dos Estados Unidos agora provavelmente tomarem o controle das bases brasileiras, dos satélites brasileiros, já tomaram controle de bastante coisa, tomaram controle de praticamente tudo, de soberania nacional. Mas, no entanto, esse astronauta brasileiro, esse poser, ele vai entrar aí no Ministério da Tecnologia para tecnologicar o quê? Né, para escolher qual que é o melhor trator para produzir agrícolas, porque a proposta do Bolsonaro é um país rural. Num país rural, qual que é a finalidade do Ministério da Tecnologia? Saber qual agrotóxico que vai matar os índios e não vai matar os brancos? Né? Isso parece bizarro, mas a gente está numa situação de um governo extremamente seletista. Peraí, olha, vamos usar esse agrotóxico aqui, porque de acordo com as pesquisas eles só vão prejudicar os negros e não vão prejudicar os brancos. É isso a tecnologia desse poser? Mas, infelizmente, você falou uma coisa que a gente precisa concordar, que é exatamente isso que a gente vive hoje. Uma coisa bem bizarra, tá, pessoal? Uma situação em que os ministérios estão sendo aí preenchidos por pessoas famosinhas e que parecem fazer aquilo que elas se propõem a fazer, porque elas foram promovidas como tal. É mais ou menos pegar um ministério do governo e pegar os personagens da Globo. Olha, esse cara fez papel de juiz na Globo e prendeu... O Sérgio Moro nunca foi juiz, ele fez papel de juiz na Globo. O Sérgio Moro é como se fosse um juiz personagem de uma novela da Globo. Vai e coloca ele no ministério. Olha... Esse cara aqui fez papel de médico na Globo e na Globo ele conseguiu salvar várias pessoas. Vamos colocar ele no Ministério da Saúde. Parece bizarro, mas é isso, gente, que está acontecendo. As pessoas estão entrando nos ministérios no Brasil porque elas são famosas. O cara que foi para o espaço, não, ele é o símbolo brasileiro da tecnologia porque ele foi para o espaço. Coisas bizarras que a gente precisa admitir que são bem bizarras, mas fazem parte da política brasileira hoje. É uma política toda fundamentada na imagem. Tipo, tudo fake, né? Tudo falso, tudo de capa, é tudo uma caixinha, tudo embalagem. Hoje o Brasil está todo vivendo de embalagens. Pink Candy, Léo, temos que esse novo governo, a máquina de fake news, temo que nesse novo governo a máquina de fake news continue agindo de forma avassaladora. Pode ter certeza que vai. Usando as pautas morais para desviar o foco das pautas econômicas. O que você acha? Eu acho que vai chegar uma hora em que vai ficar muito difícil do povo, digamos que, continuar em nome da moral passando fome. Vai chegar um momento em que o povo vai perceber. E por isso que eu falo, existe uma possibilidade agora de todas... E eu falo, quando as pessoas falam de chapa única de esquerda, eu falo, olha, essa ideia de chapa ampla de esquerda é uma ideia tão fraca, porque em termos estratégicos, a chapa ampla de esquerda, ela não está trabalhando para acabar com o problema no Brasil, ela está trabalhando para tentar promover um substituto. Estou tentando trazer aqui para vocês aqui, Boaventura, tá aqui, ó, deixa eu trazer para vocês aqui. Sem frente ampla de esquerda brasileira, a esquerda brasileira estará em risco. Sim, a esquerda brasileira estará em risco, mas o maior problema da esquerda hoje,
Muito obrigado aqui, Pink Candy. O maior problema da esquerda hoje, gente, é que a esquerda deixou se destruir por falta de uma união contra os mecanismos de destruição. Numa guerra, normalmente, o inimigo ataca sempre as bases, né? Chega lá, tem uma base militar, o inimigo vai atacar essa base militar. Longe de mim querer dizer que a gente tem que atacar uma igreja ou jogar bomba numa igreja, eu não estou falando isso. Mas a gente precisa orientar as pessoas que essas igrejas estão sendo mentirosas para tirar o poder de comunicação dessas igrejas. Porque senão, o que adianta fazer todo um trabalho bonito e quando chegar na reta final, 10 dias antes das eleições, os pastores começam a falar que o outro candidato é de Satanás e que o candidato vai transformar menino em menino, menino em menina, ideologia de gênero, e consegue ganhar por causa disso. O kit gay venceu as eleições, gente. Fiquei 3 anos falando isso, o kit gay venceu as eleições, o fake news venceu as eleições. Se a gente não trabalhar em cima da orientação do povo para blindar o povo contra idiotice, a gente precisa admitir uma coisa, grande parte do povo é idiota. Se a gente não trabalhar para evitar que o povo seja idiota, se a gente não fortalecer a capacidade intelectual do povo, não adianta oferecer um produto intelectualmente adequado. Você não vai conseguir, sob hipótese alguma, chegar num grupo de ignorantes para vender livros. Não dá certo. Você só consegue vender livros se você transformar aquelas pessoas, antes de mais nada, em pessoas inteligentes. Então, primeiro, a gente precisa capacitar o povo brasileiro, transformar o povo brasileiro em um povo que realmente é capaz de entender o que está acontecendo no Brasil, para depois a gente lutar de alguma forma para colocar alguma ideologia. Porque, olha, o que adianta você lutar desesperadamente para falar com o povo que determinada coisa é boa, aí você fica aí 6 meses explicando, não, porque isso melhora a economia assim, isso gera emprego assim. Aí no final das contas o cara vai, desiste de votar e vota no outro porque falou que tem uma mamadeira em forma de pênis. Cair na real, né, gente? Não adianta. Esse tipo de material humano, se ele não for melhorado, não adianta você tentar oferecer nada que presta. Isso é a realidade. Eu queria agradecer muito vocês, agradecer de coração pela participação de vocês aqui hoje. Queria convidar as pessoas que ainda não se inscreveram no canal Leonardo Estopa para se inscreverem e queria chamar vocês para participarem da reprise dessa transmissão que começa nesse